Monitor digital. O Felipe da vez. Olá pessoal, dando retorno aqui às nossas aulas de algoritmo na linguagem Pascal. Nas últimas aulas nós aprendemos o comando estrutura condicional if, e agora nós vamos avançar um pouquinho sobre essa estrutura condicional. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma estrutura interessante do if, que é o if encadeado. O que significa if encadeado? Quando eu digo que um if está encadeado em outro if, eu estou querendo dizer que um if depende do outro if para ele ser executado. Ou seja, caso o if seja verdadeiro, ele pode fazer alguma coisa e transformar isso em outro if. Caso seja falso, ele pode também entrar em outro if. Ou seja, uma sequência de ifs dependendo um do outro. Isso ajuda a gente a desenvolver o algoritmo, porque a gente pode ir eliminando opções e fazendo com que o programa fique mais sucinto e menos verboso, né, com menos verificações usando operadores lógicos, por exemplo. Mas vamos entender isso na prática nos exemplos. Mas antes, vamos ver a sintaxe. Bem, a sintaxe básica de um if de estrutura condicional encadeada é a seguinte, ó. Nós temos o if, como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem um if e uma condição, ó. Então, olha só, a gente tem esse if aqui com a condição. Se ele for verdadeiro, ele faz isso aqui. Agora observe esse senão aqui, ó, que está até desalinhado aqui, mas dá para a gente entender aqui, ó. Então, se você olhar aqui, a gente tem o if, se ele for verdadeiro, ele faz isso, se não. Aí, olha, depois do se não aqui, olha só, eu tenho um if. Ou seja, eu estou dizendo que esse if aqui está encadeado nesse else aqui do if anterior. Ou seja, se esse if aqui for falso, ele cai aqui e faz um outro if. Caso contrário, ele vai parar aqui, ó, e não continua nas linhas de baixo. Então, esse if aqui, eu digo que está encadeado no anterior. A mesma coisa vai acontecendo aqui para baixo, ó. Olha só, esse if aqui, ó, está encadeado nesse if aqui, ó. Esse if aqui está encadeado também no if anterior, e assim vai até o fim, ó, até chegar no último else aqui. Ou seja, se eu chego nesse else aqui, significa o quê? Que todos os ifs anteriores foram falsos. Por isso é interessante usar encadeamento. Mas lembre-se, se eu não encadear usando o else aqui, ó, não vai estar encadeado, ó. Esses ifs estarão soltos. O computador verifica esse, em seguida verifica esse, em seguida verifica esse, que sempre vai verificar. Agora, quando eu coloco o else, não. Se aqui for verdadeiro, ele para aqui, ó. O computador não verifica esse if aqui, esse if aqui, esse if aqui, por causa do encadeamento, tá? Esse é o encadeamento sem bloco de comandos. Nós temos um encadeamento aqui com bloco de comando, só para vocês entenderem, por fim didático. Vou colocar um outro aqui, ó. Esse aqui está encadeado com um bloco de comando, ou seja, para cada if aqui, por exemplo, eu tenho um begin e um end, ó. O else aqui, ó. O if aqui eu vou ter, no outro if eu vou ter um begin e end, ó. E assim por diante, né? Não está bem indentado aqui, mas dá para a gente entender, ó. E no final aqui nós temos o último else também, com begin e end. Caso eu tenha que colocar mais de uma instrução aqui, eu precisaria de colocar o begin e end. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui é só uma introdução. Agora vamos ver na prática, né? Vamos ver nosso primeiro exemplo aqui, que foi ter um exemplo lá da nossa apostila, mas vou passar novamente aqui, que é este exemplo aqui, ó. Vamos lá. Ok, vou colocar aqui em cima para ficar a pergunta aqui em cima. Vou colocar aqui claro em comentário. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem que fazer. Um casal possui 3 filhos, Marquinhos, Zezinho e Luluzinha. Faça um algoritmo para ler as idades dos filhos e exibir quem é o caçula, ou seja, o mais novo, né? Suponha que não haja empates. Então vamos colocar aqui o nome do programa caçula. Vamos lá. Vamos colocar aqui uma variável id, no caso Marcos, id Zé, id Lu. São as 3 variáveis correspondentes às 3 idades dos 3 filhos desse casal. Claro que tem que lembrar que não vai haver empates, ou seja, nenhum filho aqui nasceu no mesmo ano, tem a mesma idade, ou é gêmeos no caso, né? Então vamos pedir ao usuário para fornecer as 3 idades. Ó, write entre com a idade de Marquinhos. Ok, Marquinhos. Juliane. A variável do Marquinhos é o idMar. Agora eu vou copiar esse código que vai se repetir. Vou colocar entre com a idade de Zezinho.
Então, ID 0. E entro com a idade de Luluzinha. ID Lu. Pronto. Agora eu vou fazer uma verificação aqui, ó, sem usar o if encadeado, para vocês entenderem a importância e como que ele é útil. Ó. Primeiro eu vou verificar se o Marquinhos é o mais novo. Ó. If ID Mar for menor que ID Zé. End ID Mar, que é o Marquinhos, for menor que a ID Luzinha, ou seja, menor que os dois. Se isso aqui for verdade, então significa que o Marquinhos é o mais novo. Então eu vou escrever aqui, ó, LN, Marquinhos é o caçula. Agora eu não vou usar if encadeado. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer agora a verificação do Zezinho, ó. Só que agora é o ID Zé aqui, menor que o ID Marcos, né? E o ID Zé menor que ID Lu. Então, Zezinho é o caçula. E agora vamos fazer para o Luluzinho. Vamos lá. ID Lu menor que ID Lu menor que o ID Zé. Então, Luluzinha é a caçula. Então, olha só. Nós colocamos aqui, se funciona, vamos testar aqui, ver se vai dar certo. Vamos colocar aqui a idade para o Marquinhos. 2, 5 anos. Zezinho 2, 8. Olha lá, Zezinho caçula, funcionou. Só que nós não utilizamos o if encadeado. Isso fez com que a gente sempre verificasse duas vezes, ó, porque eu preciso comparar com duas pessoas. Olha só que interessante agora. Eu vou usar o if encadeado. Vou colocar um else aqui, ó. Quando eu coloco um else aqui, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Estou querendo dizer que esse if aqui está encadeado no if anterior. Ou seja, isso aqui só acontece se isso aqui for falso. Então, presta atenção. Se isso aqui é falso, logo eu sei que Marquinhos não é o caçula mais. Que a verificação de cima não era o Marquinhos, então, de cara, eu já sei que o Marquinhos não é o caçula. Então, eu não preciso mais, ó, disso aqui, ó. Olha só, senão estaria sendo redundante. Eu só comparo com a Luluzinho. Entendeu? Eu só comparo o Zé com a Lu, porque o Marcos já não é mais. E se eu colocar um último sinal aqui, ó, significa o quê? Se caiu aqui, esse foi falso e esse foi falso, graças ao meu encadeamento. Então, nem preciso mais verificar o último. Olha como é que simplificou o meu algoritmo, olha. Vou rodar novamente, vamos tentar a Luluzinha ser mais nova, para ver se deu certo. Ó, olha lá, Luluzinha é a caçula. Olha só como é que ficou bem mais simples o programa. Ou seja, na verdade o encadeamento serve para simplificar nossos programas. Ok? Então vamos parar por aqui. Na próxima aula eu vou fazer mais um exemplo para a gente poder memorizar melhor esse conteúdo. Até a próxima.